Queridos, vamos dar início então agora à nossa Masterclass. Quero deixar aqui alguns recados importantes. Creio que o professor Marcelo já trouxe para nós, né, algumas informações muito importantes. A primeira delas é que esse momento, estaremos juntos agora nessa Masterclass, será um momento de aprendizagem, e é muito importante, e a Masterclass ela funciona melhor, de forma mais dinâmica, quando há participação de todos. Então, quero deixar os estudantes livres para fazer perguntas aqui no chat. Nós iremos ler as perguntas para o professor Rafael, que já está aqui conosco. E também queria pedir um favor a todos vocês, viu? Deixassem os seus microfones fechados, tá certo? E aí, no momento onde você quiser fazer uma pergunta, você pode clicar aí no ícone, onde tem uma mãozinha assim, você clica aí, levanta a mão, e nós abrimos aí a oportunidade para que o querido estudante faça a pergunta, ou então, como eu comentei antes, você pode escrever no chat também a sua pergunta, e nós iremos ler aqui. É muito importante a sua participação nessa noite. Outro recado muito importante também é que essa Masterclass, ela tem pontuação para a nota geral de cada estudante. Então, é muito importante você colocar aqui no chat, é essencial que você coloque para nós aqui, escreva no chat o seu nome completo e a igreja ao qual você pertence, porque muitas vezes nós entramos na sala do Meet e não aparece o nosso nome, aparece o nome da esposa, do marido, do filho, né? Então, para sabermos exatamente quem está participando conosco, é muito importante você escrever aqui o seu nome e também o nome da sua igreja. Muito bem, vamos dar início, então, à nossa Masterclass. Logo vou passar aqui a palavra para o professor Rafael, que já está aqui conosco, mas eu queria pedir para que um dos estudantes faça uma oração, uma breve oração para darmos início. Quem gostaria de se voluntariar e fazer essa oração agora para começarmos? Olha, gente, só vai dar para uma pessoa orar, viu? Então, não brigue por causa disso, viu? Quem é o voluntário que vai estar orando? Que sentiu o desejo no coração de orar por nós nessa noite? Será que teremos que escolher um voluntário? Aí já não é mais voluntário quando a gente escolhe, não é mesmo? Então a irmã Marta vai orar, é isso? Pode orar, minha querida. Sim, Pai, muito obrigado por essa noite, Deus, muito obrigado que nós já cremos na Tua presença, nessa aula, nesse estudo. Senhor, nós queremos aprender mais de Ti. Nos ajuda, Senhor, fica conosco, esclareça nossas dúvidas. Senhor, ministra nossos corações, que possa render muito mais nessa noite aquilo que vamos aprender. Ser conosco, te agradeço, fica com o preleitor, fica conosco. É que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Amém. Quero lembrar também que essa Masterclass está sendo gravada. Muito bem, nosso amado e querido professor Rafael Costa está aqui conosco nessa noite. Boa noite, professor Rafael. Boa noite, professor, pastor Alain, amigo. Boa noite a todos os alunos. Quero agradecer desde já essa oportunidade que me é dada para aprender também com vocês aquilo que tanto nos edifica, né? Tá junto já edifica, né? E falando ainda mais da palavra de Deus é acrescentar um pouquinho mais naquilo que o Senhor quer te fazer de melhor na nossa vida. Eu agradeço muito estar aí com pessoas aí tão especiais e eu solicitei, né, ao Instituto EIA, né, por intermédio da nossa apóstola Lisa, a presença da pastora Sônia, que há tantos anos vem nos ajudando aí dentro do ministério, e ela, lá de trás, ela já fazia parte de um grande movimento que trouxe uma edificação muito grande no nosso coração, e a pastora Sônia está aí também para nos ajudar a completar essa aula aí. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção.
Amém. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, relembrando, né? Porque recentemente também passei pelo curso, né? E, assim, que seja bênção para nós, amém? Todo esse momento que vamos passar aqui juntos. Amém, muito bom. Professor Rafael, vou deixar então, a partir de agora, a palavra com o professor Rafael e com a Sônia, né, professora Sônia? Muito bem. O nosso assunto, ele, tratando-se diretamente sobre adoração, eu queria começar por alguns princípios, e, na verdade, eu queria falar sobre fundamentos, porque durante muitos anos a gente vem trabalhando com a questão da palavra para não fugir aquilo que a palavra direciona para nós. E alguns fundamentos que hoje nos são tão claro para nós, tão vivenciado por nós, precisa estar muito claro na cabeça do aluno, na nossa cabeça também, para não fugirmos aquilo que se fala sobre adoração. Adoração não é somente música, adoração não é somente gestos, adoração não é somente dança, adoração é uma vida, é um estilo de vida. E tem uma pergunta aqui muito, muito especial, as duas perguntas, né, tanto do Leandro quanto da Rosana, e a gente depois vai responder essa pergunta, tem a ver exatamente com o que nós vamos falar. E um primeiro princípio que eu gostaria de utilizar sobre a questão da adoração é a oração. Por que a oração? Porque uma pessoa que ora, ela tem a sua vida voltada para as coisas de Deus de uma forma que ela consegue ter uma intimidade com Deus. Essa intimidade com Deus leva a pessoa a viver uma vida de adoração. Conhecendo as Escrituras, todo o tempo que nós temos de gastar em oração, nós sabemos que ela vai blindar a nossa vida contra uma série de coisas. E é aí que a adoração, esses fundamentos que são básicos para uma vida de adoração, leva-nos a ter uma vida de oração. Ou seja, se eu oro, eu sou um adorador. É muito interessante porque quando nós estamos abrindo a palavra, para ler a palavra, eu me torno um adorador. Isso eu digo com reverência, né? Você passar um tempo analisando a palavra, eu me torno um adorador. Quando eu passo a orar, eu passo a ser um adorador. A gente vai tentar entender aqui, biblicamente, como é que isso se procede. E eu entendo que lá atrás, quando nós tínhamos as nossas lutas para compor, a nossa fonte inspiradora, a nossa meta era orar. Quando a fonte se secava, o nosso momento para se adorar era quando nós buscávamos a presença de Deus. Ou seja, através da oração, nos tornamos adoradores. Porque quando nós buscamos a Deus, quando nós levamos uma vida de oração, nós nos tornamos verdadeiros adoradores. Quando nós nos baseamos, nos debruçamos na palavra, gastamos tempo com a palavra, gastamos tempo com a oração, nós nos tornamos adoradores. É simples assim. É simples. Eu creio, pastor Alain e alunos, que o evangelho é prática. Não tem como fugir à regra. O evangelho é uma vida de prática, é um estilo de vida que a pessoa precisa adotar. E onde se busca essa adoração?
Onde se busca essa inspiração? Essa busca se encontra a sós com Deus. Quando você passa o seu tempo a sós com Deus, sem emitir talvez nenhum som, você está adorando a Deus. De repente você está no seu ambiente calado, somente você e Deus. Você está adorando a Deus. Quer ver uma coisa? Jesus passava horas e horas e horas orando. E eu tenho certeza que em alguns momentos Jesus parava para ouvir. E essa sintonia, essa intimidade, leva a gente a passar um tempo adorando. O nosso coração pede isso. O nosso coração fala sobre isso. E esse tempo de oração, que nos leva à oração, nos leva à adoração, esse tempo de busca na palavra, tudo isso reflete numa vida de ter um caráter como o caráter de Cristo, como a vida de Cristo. Uma pessoa adoradora, um adorador, precisa ter o caráter de Cristo. E como nós alcançamos o caráter de Cristo? Tendo essa prática. Transparência. Uma vida de santidade. Uma vida que reflete a vida de Cristo. O que eu sou dentro do meu quarto, eu sou dentro do meu trabalho, sou dentro da minha condução, sou dentro da minha universidade, da escola, seja da sala de aula, onde for. Eu me torno um adorador ao ponto das pessoas nos verem. Deixa eu contar uma experiência. Eu, particularmente, eu sou muito movido a canções para entrar na presença de Deus. É uma característica minha de entrar na presença de Deus. Eu ouço canções que me elevam a ter essa intimidade com Deus. Eu sempre faço isso nas minhas viagens de metrô, daqui da Pavuna até Cidade Nova, dá mais ou menos 55 minutos. E aí, eu tive conhecedor aí de uma canção recentemente, coloquei essa música dentro na minha playlist e coloquei, estava lá ouvindo dentro do metrô, e de repente eu percebi que a glória de Deus estava invadindo aquele lugar de uma forma... Eu consegui ver isso. Eu consegui ver isso. Como adorador, eu consegui ver que a glória de Deus estava sobre aquele lugar. Eu falei assim, Deus está aqui, é impossível. E eu começo a chorar. É impressionante como eu não me seguro e as lágrimas descem do meu rosto. Quando eu olho para o lado, eu vejo um rapaz coçando o rosto, os olhos, e enxugando as lágrimas. Eu falei assim, é impossível, a glória de Deus está aqui nesse lugar. Agora, como é que pode a minha vida, eu que estava aqui na playlist, ter uma pessoa do meu lado, eu tenho a certeza absoluta, eu não o questionei, não falei com ele, mas olhei para ele, olhei dentro dos olhos daquele rapaz e vi que aquele moço estava chorando, assim, ele não está ouvindo nada. Não estava ouvindo o iPhone dele, o smartphone dele. Eu tenho a certeza absoluta que a glória de Deus estava repousando sobre aquele lugar. Eu acredito que quando nós temos uma vida de adoração, independente de que você esteja ouvindo música, no teu local de trabalho, no teu local de deslocamento para o seu trabalho, ou você assistindo uma aula, mas você se tornando um adorador, você consegue perceber que a atmosfera de adoração, para um adorador, ela sempre te acompanhará. Sempre. É inevitável. O seu estilo de vida vai fazer com que você traga isso na tua própria vida. E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre essa transição para a vida dos músicos, para a vida da igreja, para a vida das pessoas que estão conosco, ministrando para nós.
nós precisamos entender que o a sós com Deus de cada músico, de cada cantor, de cada cantora, ou até mesmo da própria igreja, ela não começa no culto, ela começa dentro da sua casa, no seu a sós com Deus, no seu particular com Deus, na sua intimidade com Deus, e isso no seu dia a dia, isso no seu devocional com Deus, faz com que você seja uma pessoa que vai atrair a presença de Deus aonde quer que você vá. Pode confiar que aonde quer que você vá, se você carrega em você essa intenção de se tornar um adorador, independente de que você vai para a igreja orar, mas você tem uma vida de adoração dentro do seu quarto, junto com a sua família, lá no supermercado, você está adorando a Deus, seja em qualquer lugar, você vai atrair a presença de Deus para as pessoas que estão ao seu lado. E no caso da igreja, no caso dos músicos, quando eles se reúnem ali, é para estabelecer aquilo que já foi feito lá atrás, no seu quarto, na sua intimidade, na sua madrugada de oração, na sua madrugada de busca, na leitura da palavra, no conhecimento, do desejar a presença de Deus, que é aquilo que nós ansiamos. Adoração traz a presença de Deus, a música traz a presença de Deus, porém, não é qualquer música, porém, não é qualquer canção, porém, não é qualquer cantor, porém, não é qualquer melodia. Nós, a música gospel hoje, brasileira, ela, pelas redes sociais hoje, ela tem um alcance muito grande. E isso alcançou outras camadas da sociedade e fez com que cantores seculares de MPB venham a gravar as nossas músicas. Porém, quando a gente percebe que são somente letras. Não se tem a essência para se adorar, você entende? Não se tem a essência para entrar na presença de Deus. Não se tem o espírito que nós chamamos da presença de Deus, que transforma, que liberta, que restaura, que traz saúde, que traz ânimo, que traz santidade. A música gospel brasileira hoje, ela se associou recentemente. Eu ouvi um cantor dizendo que a música gospel e a MPB, elas podem se associar tranquilamente, que não tem problema nenhum, sendo que há um espírito por trás dessa canção e há um espírito por trás da canção que exalta o nome do Senhor. Por acaso pode jorrar fontes limpas e fontes amargas de um mesmo lugar? De jeito nenhum. De jeito nenhum. São espíritos completamente contrários. Então, quando nós entendemos em oração, em leitura da palavra, que a adoração, ela começa comigo, ela não começa no culto de domingo, ela não começa na célula, ela começa comigo, dentro da minha casa, dentro da minha intimidade com Deus. Pastora Sônia, se quiser acrescentar algo, por favor, nos ajude. Então, é interessante, né, falar sobre isso, porque hoje nós temos uma diversidade de canções, né? Como o pastor Rafael falou, são muitas músicas, né? E, infelizmente, né, aquilo que deveria ser santo acabou se misturando, né, em algumas ocasiões, com o que é profano. Né? A música secular, ela jamais deve servir como fonte para nós buscarmos a Deus, até porque nós nunca encontraremos verdadeiramente com o Senhor se nós estivermos alinhados, né, ajustados com esse tipo de canção. Né? E
assim, nós precisamos ser muito seletos naquilo que vamos ouvir, fazer boas escolhas, porque creio que todo mundo aí já teve aquela experiência de ouvir a canção e apenas a primeira melodia, a primeira nota da canção já te trouxe uma presença gostosa, já te levou, já te impulsionou a dizer o quanto o nosso Deus ele é lindo, ele é maravilhoso, e daí você começa a adorar, né? Esse sentimento, né, te mostra que há algo de Deus ali naquela canção. Ela não foi gerada com barulho, ela não foi gerada sem propósito, mas quem estava ali, né, e foi abençoado com aquela canção, com aquela melodia, estava realmente buscando ao Senhor, né? Então, o pastor Rafael foi muito claro, né? Como é possível, né, jorrar, né, água limpa e água amarga de uma mesma fonte. A nossa fonte de inspiração precisa ser o Senhor. Não é? Então, para que nós tenhamos realmente assim a certeza de que é Deus que está conosco, que essa graça pode fluir de nós, eu reforço o que ele falou aí com relação à intimidade com Deus, né? Realmente não é da igreja para nós que a adoração vem, que o fluir de Deus vem, mas é da nossa intimidade com Deus, aqui na nossa casa, no nosso quarto, no nosso tempo com Ele, é que vamos trazer a presença de Deus. E aí, quando eu sou visitado por Deus aqui dentro do meu quarto, né, eu sou cheia, eu chego na igreja como um músico preparado para fazer com que me tornando, né, como um vaso mesmo de honra para Deus. E aí esse fluir, né, essa presença gostosa de Deus que a gente experimenta na nossa casa, a gente consegue levar para a casa de Deus e abençoar outras pessoas, com aquilo que nós vivemos com Deus, com aquilo que Ele nos falou, com aquilo que Ele, né, encheu o nosso coração aqui na nossa casa, na leitura da palavra, na oração, na canção bem seleta, não é qualquer canção que você vai ouvir, tem letras que são vazias, né? E aí a gente não consegue extrair a essência de Deus através dessa canção. Então nós precisamos ter esse cuidado, né, de sermos seletos e buscar realmente a intimidade com Deus. A partir daí a graça vai fluir através da nossa vida, né, como músicos. Olha aqui que interessante. Anota aí, aluno, anota aí, por favor. Olha a palavra João 4:23. João 4:23 também tem a ver com um pouquinho da pergunta que o Elano fez, quase que respondendo. João 4:23 diz assim, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros, grifa aí, verdadeiros adoradores, adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura, grifa aí também, procura a tais que assim o adorem. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Eu acredito que Deus já a conhece. Deus já sabe de todas as coisas, sabe aonde esses adoradores verdadeiros estão. Agora preste atenção, anota aí também, não existe adoração verdadeira onde o coração não seja totalmente de Deus. Não existe adoração verdadeira onde o coração não seja totalmente de Deus. É essa balança que a gente está acabando de falar. Diz o texto que o Pai está procurando. É como se Deus estivesse olhando e tentando achar alguém que esteja com o coração completamente dele. Quem era assim? Davi. Davi era assim.
Davi era um homem que tinha um coração moldado, voltado para o Senhor. Agora, não existe adoração se você não for totalmente dele. Aí é que eu digo, e eu volto um pouquinho ao que eu acabei de falar, é impossível que haja essa mistura da nossa vida, da essência que Deus quer colocar dentro de nós, de vivermos uma vida de santidade, mas estarmos buscando coisas que estejam em fontes amargas, sujas, improdutivas, onde tem um espírito da qual nós não sabemos aonde a canção foi composta, aonde foi tirada, de que maneira foi colocada as letras. As coisas de Deus, elas são muito simples, porém existe um preço a ser pago. Esse preço a ser pago é a santidade. E não é impossível não ser totalmente de Deus, um coração voltado totalmente para Deus, e você levantar uma adoração verdadeira, uma adoração verdadeira. Deus está procurando alguém que seja completamente despojado para Ele, completamente livre para Ele, completamente verdadeiro com Ele, que o coração seja totalmente dele, que seja completo, lançado para Ele. Esse coração, Deus não despreza. É o coração contrito que Deus não despreza. A nossa adoração precisa ser contrita. Aquela adoração que, quando nós nos ajoelhamos ou quando nós tiramos o nosso tempo, a gente chora de novo. A gente mergulha de novo na nossa condição de pecador, redimido, mas pecador, mas que precisamos buscar essa adoração sempre. O fogo no altar não pode se apagar. Levítico capítulo 13. O fogo tem que arder continuamente pela manhã. Ele não pode se apagar. Uma vida de adoração não pode se apagar. Uma vida de adoração independe de instrumento. Uma vida de adoração independe de você chegar no culto para levantar as tuas mãos. Independe disso. Independe de você colocar a sua playlist. Independe disso. A vida de adoração vai muito mais além disso. Vai muito mais além de você estar bem financeiramente ou estar mal financeiramente. Você estar doente ou estar com saúde. A tua vida de adoração precisa ser um estilo de vida que, como o apóstolo Paulo disse, né, eu sei estar abatido, eu sei estar com fome. O apóstolo Paulo dá uma lição para nós. Ele sabia viver em qualquer situação. O adorador, ele vive em qualquer situação. Nada abala a sua adoração. Nada pode abalar a sua adoração. Eu, como participei, como trabalhei e pude ver vários cristãos entrando no CTI para ficar lá há bastante tempo, havia momentos em que eles pediam para o parente, o familiar, trazer um fonezinho de ouvido, e nós consentíamos isso, para que ele ouvisse a adoração, porque naquele leito de dor se sentia confortável em adorar a Deus. É isso aí mesmo. Estar no braço de Deus é levar uma vida de adoração. Pastora Sônia, prossegue aí que eu vou prosseguir aqui. Então, Levítico 19:2 diz, né? Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então, realmente, essa santidade, né? Nós precisamos caminhar em santidade. Precisamos buscar isso no Senhor. E realmente chegar a esse ponto de
nada ao nosso redor importar mais, nada mais importa. O que importa é estar na presença de Deus, o que importa é buscar a Ele, o que importa é saber que todas as circunstâncias ao meu redor, né, são inferiores, são infinitamente menos do que aquilo que o meu Deus é. Ele é poderoso sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias, e o meu caminhar com Ele não pode ser interrompido, né, pelas circunstâncias em geral. Então, buscar essa santidade, né, ser essa pessoa que o Senhor espera que sejamos, né, pessoas que vão atrair a glória dele, que vão atrair a presença dele e que vão caminhar com ele em todo o tempo. É esse tipo de pessoa, de adorador, de servo, que o Senhor, de mordomo, que o Senhor busca, né? Nós estamos aqui tão somente para administrar aquilo que o Senhor deixou em nossas mãos. E então, enquanto músicos, temos essa obrigação, né? Essa responsabilidade de atrair a presença de Deus, trazer a arca e fazer com que a igreja, a congregação, as pessoas que estão ao nosso redor, elas sejam abençoadas, elas sejam curadas através da adoração, elas sejam libertas através do louvor, mas não é o que tem dentro de mim, é o que vem do Senhor através de mim, como um canal, não é? Então, buscar santidade para sermos realmente esse instrumento, né, abençoador do Senhor para todas as pessoas, para os santos e os não santos também. A experiência que o pastor Rafael teve aí no ônibus foi, no metrô, foi muito linda, né? Eu imagino que, de repente, essa pessoa que estava aí também com as lágrimas nos olhos não era um cristão, né? Eu tive uma experiência parecida com essa. Eu em casa aqui, e uma pessoa me ligou, me mandou mensagem, né, angustiada, né, triste, chateada por algumas situações, e aí ela falou assim: pastora Sônia, canta uma música para mim, né? Aí eu comecei a cantar uma canção e mandei para ela, né? E aí ela me respondeu assim, chorando e falando, né, que através daquela canção ela sentiu a paz, ela sentiu o consolo de Deus, ela sentiu o alívio de Deus. Então, assim, são experiências lindas, né? Já tive experiências também de estar ministrando e, para a glória de Deus, chegou uma senhora passando pela rua, ouviu a canção, ouviu o louvor e entrou na igreja. E aí depois, no final, ela veio: olha, eu entrei porque eu senti algo diferente. Essa canção me atraiu, essa voz me atraiu, e eu entrei aqui. Então, nós precisamos buscar a santidade, buscar estar realmente né, no Senhor, né, buscar uma vida íntegra no Senhor, porque com certeza, né, Ele fará de nós instrumentos para curar, sarar e abençoar outras pessoas. Amém? Anota aí, pessoal, Mateus capítulo 15, versos 8 e 9. Mateus capítulo 15, verso 8 e 9. Presta atenção no que diz a palavra. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Em vão me adoram. Bom, a gente pode, sem julgar, né? Não podemos julgar. Deus conhece o coração de cada pessoa, mas quando a gente observa que existem pessoas que fazem da música evangélica uma fonte de recurso próprio para ganhar dinheiro, para se promover, para se projetar, às vezes até para envergonhar o próprio evangelho, a gente vê exatamente isso que está acontecendo no contexto. Este povo se aproxima de mim com a sua boca
e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, são pessoas completamente vazias. E o que o Senhor está falando aqui, ele não está falando da música. Porque ele diz aqui, em vão me adoram. Deus não está falando aqui, em vão cantam para mim, em vão me louvam. Ele está falando, em vão me adoram. Porque o coração está longe. É o que eu disse anteriormente. Não existe adoração se o teu coração não for totalmente de Deus. Não existe, não tem como. O seu coração está dividido. É claro que somos seres humanos, somos pessoas, temos momentos de aflição, mas, como eu disse, o salmista Davi, ele sabia exatamente, nos momentos de luta dele, ele pegar o coração dele e ser totalmente para Deus. Se tornou ele um homem segundo o coração de Deus. Porque essa aproximação, esse contato direto com Deus, seja em qualquer circunstância, seja ele trazendo a arca de volta para Jerusalém, ou seja ele pedindo a Deus misericórdia pelo pecado que ele cometeu com Betseba. Seja essa qualquer momento que ele possa ter tido de luta, de guerra, o coração de Davi era completamente do Senhor. E é esse coração que a gente precisa buscar. Há uma passagem em que o Senhor pede Isaac a Abraão. Porque Deus queria de volta ao coração de Abraão, porque ele estava voltadíssimo para Isaac. Deus queria o coração de Abraão e pede Isaac. Deus pede o nosso coração. Simplesmente isso. Você quer adorar a Deus, quer levar uma vida de adoração, quer se tornar um adorador verdadeiro, se tornar um adorador verdadeiro. Eu estou falando adorador verdadeiro, coração completamente dele. Agora, vamos ver aqui um momento de aflição. Quando Jesus, ele canta um hino. Eles cantaram um hino de louvor e saíram para o Monte das Oliveiras. E aí Jesus prediz a traição de Pedro. O que acontece aqui? Jesus reúne os seus discípulos antes de sair para o Monte das Oliveiras, reúne, canta uma canção. Aí nós imaginamos como que pode ter sido aquela canção. Como pode ter sido aquele ambiente? Jesus que estava com o coração a ponto de ser dilacerado. O coração de Jesus ia ser entristecido, porque chegaria o momento em que ele estaria sendo levado. Mas mesmo assim ele reúne os discípulos e começa a cantar uma canção. No momento de aflição, Jesus canta uma canção. Imagine a adoração que aquele lugar possa ter acontecido e a glória de Deus baixado sobre aquele lugar. E saiba de uma coisa, nós nos tornamos adoradores sensíveis quando nós estamos nas maiores lutas e dificuldades. É aí que nós nos voltamos para Deus com o coração mais aberto. Poderia ser ao contrário, né? Poderia ser em todos os momentos, né? Poderia viver todos os momentos com o coração totalmente para Deus, de adoração totalmente para Deus, seja ele o momento que for. Mas aí nós temos aqui um momento de aflição de Jesus, de aflição dos discípulos. E Jesus canta um hino junto com os seus discípulos. Aqui não diz se havia instrumento, aqui não diz se havia instrumento de corda, se havia, de repente, um pandeiro, seja lá quem fosse, se bateram na tábua, não fala nada. Simplesmente eles cantaram um hino.
e saíram para o Monte das Oliveiras. Eu imagino que a glória de Deus tomou aquele lugar de uma forma muito especial, muito tremenda. Eu creio nisso. Agora, em se tratando de música, tem uma passagem aqui, um fogo estranho aqui, em Êxodo capítulo 32, verso 17 a 20. Moisés vai buscar as tábuas da lei. Passa lá, 40 dias, buscando a presença de Deus, e Deus escrevendo com o seu próprio dedo as tábuas da lei, nas pedras. Moisés desce. Quando ele está descendo, o que acontece? Josué vira para ele e fala assim: estou ouvindo um barulho. 17 a 20. Josué ouviu o povo gritando e disse a Moisés: estou ouvindo um barulho de guerra no acampamento. Estou lendo Êxodo capítulo 32, versículo 17 até 20. Moisés disse assim: não parece um barulho de vitória, nem um grito de derrota. O que eu estou ouvindo é gente cantando. Quando Moisés chegou perto do acampamento, viu o bezerro de ouro e o povo que estava dançando. Moisés ficou furioso. Ali ao pé do monte, ele jogou no chão as placas de pedra que estava carregando e quebrou-os. Então pegou o bezerro do ouro que eles haviam feito, queimou-o no fogo e o moeu até virar pó, e espalhou o pó na água, e em seguida mandou-lhe que o povo de Israel bebesse daquela água. Ou seja, aquele povo estava no pé do monte e de repente ouviu-se uma música. Moisés, impressionante, como Moisés conseguiu perceber que aquela música não estava atraindo a presença de Deus. Nós precisamos, Moisés havia saído de 40 dias de relacionamento vivo com Deus. Quando ele desce, ele simplesmente tem o Espírito de Deus, ele fala assim: isso aí não é barulho de guerra, isso aí é música, isso aí o povo está cantando, está dançando, e ele percebe. Obviamente, ele desceu mais apressadamente e ele percebe que aquela música não era uma música. Antes de chegar no pé do monte, ele percebe que aquela música não era uma música que estava atraindo a presença de Deus. Muito pelo contrário. Quando ele viu o bezerro de ouro, ele testificou logo que aquilo ali... Pois bem, quem está no pé do monte vai cantar canções que não atraem a presença de Deus. Verdade. Quem vive no pé do monte, estamos falando de você subir um monte, subir a presença de Deus. Você, sem querer, tem canções que, se você der ouvido, seja ela secular ou não, tem canções que, se de repente você dar o ouvido, você passa numa loja e está tocando uma canção. Se você, de repente, captar só o coro daquela música, aquilo ali vai ficar na tua cabeça direto. É impressionante o poder que a música tem. Agora veja o poder que essa música criou nas pessoas, quando Deus tinha dito para que eles saíssem para adorá-lo no deserto. Olha só o que eles fizeram. Deus ordenou a Moisés que retirasse o povo para que eles o adorassem no deserto. E aqui eles estavam vivendo uma orgia. Com o quê? Com uma música. Olha o poder da música. Então, pastor Rafael, eles estavam, na verdade, né, cantando essa música, mas porque eles já não sabiam mais o que fazer, né? Moisés demorou muito, né? E não tinha mais a instrução. Então, eles falaram: não, a gente precisa de alguém para adorar. Há uma necessidade no ser humano de adorar alguma coisa, de adorar alguém. E o pastor Rafael falou sobre
estar no pé do monte, né? Quem está no pé do monte está longe de Deus, né? Não tem o seu devocional, não tem o seu tempo com Deus, não tem a sua intimidade. O Senhor não fala com ele, ele não tem a Deus como seu porto seguro. E o povo ali estava exatamente desse jeito. Enquanto Moisés estava ali recebendo da graça, recebendo da autoridade, sendo cheio, estava pronto para continuar, né? Aquilo que Deus tinha proposto para ele, o povo estava ao contrário, né? Caminhando no sentido contrário do que Deus queria. Então, se afastar de Deus, né, promove canções que não são aprovadas pelo céu. Né, certamente sofreram as consequências, não é? Mais à frente nós vamos ver, né, que todos aqueles que adoraram aquele bezerro foram mortos, porque Deus não aceitou, não recebeu, por quê? Estavam longe. Então nós não podemos estar longe da presença de Deus, nós não podemos estar longe da leitura da palavra, do nosso devocional, de estar nos cultos, porque tudo isso vai nos encher, né, e vai fazer com que o que entreguemos ao Senhor não seja só um barulho, não seja só uma música, não seja algo só dançante, mas seja algo celeste, sabe? Que traga o céu para a terra e cause uma revolução. Amém? Pastor Alan, quanto tempo nós temos, meu pastor? Professor? Professor Rafael, nós temos aqui 12 minutos para encerrarmos. 12 minutos. Então, deixa eu falar aqui rapidamente sobre a questão de Davi. Quando ele leva a arca de volta para Jerusalém, e acontece uma coisa muito interessante. 2 Samuel, capítulo 6, eu vou pular. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. Aqui está se falando de música, alegria, uma alegria maravilhosa, porque a arca estava subindo de novo, o móvel estava subindo de novo para Jerusalém. Porém, quando nós observamos aqui, no versículo 12 e 13, e sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Presta atenção. Esse momento aqui, foi um momento em que eles estavam trazendo da casa de Obed-edom, que Deus havia abençoado durante 3 meses. Daí, Davi recupera a arca de volta para ser levada a Jerusalém, e eles vêm trazendo na maior alegria. Porém, eles sacrificavam, preste atenção, quando você sacrifica o seu tempo para a palavra, quando você sacrifica a sua oferta, quando você é fiel no seu dízimo, quando você é fiel sacrificando o seu tempo para orar. Eu digo sacrificar porque eu quero trazer aqui um conceito de que você está colocando do seu tempo para o Senhor. Não seria um sacrifício. Eu estou tentando usar essa questão, a palavra sacrifício, mas para você utilizar isso com intensidade. Não usa com pouca intensidade. Usa com intensidade. As coisas de Deus, quanto mais intensidade nós aplicarmos a ela, mais intensidade de adoração, de unção e de graça vai vir sobre a nossa vida, sobre a tua vida. Mais santidade vem sobre a sua vida. Eles paravam, sacrificavam os bois e carneiros cevados e adoravam a Deus, cantavam a Deus, jubilavam a Deus. Então, o sacrifício também de você ofertar a Deus é o momento em que você está adorando. Quando você chega diante do gasofilaço para ofertar, você está adorando. Quando você chega diante de Deus para entregar o seu dízimo, você está adorando. Quando você levanta as tuas mãos com o coração liberado para Deus, você está adorando. A sua atitude em adoração
faz muito efeito, ou você pensa que Deus não está vendo a tua adoração. Deus está vendo a tua adoração, porque Ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, cujo coração seja totalmente dele. Amém. Glória a Deus. Pastor Alain. Muito bem. E o tempo passou muito rápido, né? Faltam 9 minutos para encerrarmos a Masterclass. Eu queria aproveitar essa oportunidade e perguntar se algum dos queridos estudantes tem uma pergunta para fazer, alguma colocação, comentário. Esse é o momento. E também já aproveitando para pedir para o professor Rafael, a Sônia, que possa fazer também suas considerações finais e orar por nós, né? Deixa eu apenas confirmar se alguém tem alguma pergunta para ser feita. Aqui no chat não tem nenhuma. Alguém levantou a mão? Não. Então, pedir para o professor Rafael e a Sônia fazer as considerações finais nesses 8 minutos restantes e orar por nós, né? Nos abençoando nesse fim da Masterclass. Pastor, eu queria aproveitar e me foi enviado 2 perguntas da Duelano. Ótimo. Por que quando falamos de adoração as pessoas associam logo a questão de instrumento, de louvores? Eu acho que ficou bem claro. O Leandro botou aqui uma pergunta muito, muito relevante. A Bíblia, Elano, ela é repleta de momentos onde fala-se de pessoas que cantaram, de pessoas que louvavam. Não fala sobre questões de instrumentos musicais, mas também fala sobre instrumentos musicais. O Antigo Testamento está repleto disso. Por que as pessoas associam? Porque a própria Bíblia ela está repleta de testemunhos dessa maneira, nesse gênero. Pessoas que adoraram a Deus e Deus ouviu. A nossa irmã Rosana, eu gostaria de deixar 2 versículos para que ela anotasse aí, junto também dos alunos, porque como era a adoração no tempo de Jesus, se havia, não temos muita referência, não temos nenhuma referência em relação à questão de instrumentos e tudo, não fala nada. E Colossenses 3,16 e Hebreus 13,15 fala sobre sacrifícios de louvor e cantar hinos e salmos que edificam, mas não se trata, mas eu acredito certamente que haviam instrumentos que eles pudessem utilizar, porque naquela época as pessoas tocavam, né? O judeu ele é muito alegre. E eu queria agradecer aí o pastor Alain, saudades, minha esposa esteve aí junto dele aí durante esse final de semana passado, maravilhoso, muito obrigado pelos cuidados que você teve com a minha esposa, agradecer a todos os alunos que ficaram aí esse tempo aí, se quiser depois mandar alguma pergunta, quiser falar comigo, tem o meu contato, agradeço a pastora Sônia, agradeço o Instituto EIA por mais uma oportunidade. Muito obrigado por essa noite, essa segunda-feira tão abençoada, edificada eu fui. Pastora Sônia. Amém. Eu também, agradeço, né, a oportunidade de estarmos juntos aqui, compartilhando um pouquinho mesmo, né, porque o assunto, ele é bem amplo, né, ele é bem extenso, ele é muito cheio de detalhes que podem enriquecer mais ainda, né, essa questão da adoração a Deus, mas o que eu quero deixar para vocês é que a nossa fonte, né, deixar para nós, porque eu me incluo também, que a nossa fonte inspiradora, né, seja sempre, sempre, sempre Jesus. Jesus é o melhor, né? Jesus é tudo para nós. Então, que realmente de nós, né,
não temos nada, mas o Senhor em nós é tudo. Então, que essa seja a fonte, amém? Que seja, Jesus seja a nossa fonte de inspiração para todas as coisas que fizermos, né? E que o Senhor, assim, abençoe vocês. Obrigada, pastor Alain, pela oportunidade também. Obrigada ao Instituto EIA. E eu declaro bênçãos do Senhor sobre vocês como estudantes, né, que concluam seu curso com sucesso. Declaro nota 10 para todo mundo. Mas, olha, tem que se esforçar, tem que se dedicar, tem que estudar para poder alcançar o objetivo, tá bom? E que no final do ano, né, na formatura, possamos estar aí dando os parabéns a todos, porque passaram com êxito. Maravilhoso. Posso orar então, Marcelo? Meu forte abraço, irmão querido. Pai, nós queremos te louvar por essa noite tão especial, junto a esses queridos irmãos. Sabemos que é tão pouco aquilo que nós falamos aqui, a nossa vida, ela passa tão rápido, e aquilo que nós fazemos precisa refletir na vida de tantas outras pessoas. E nós fizemos o nosso papel nessa noite, mas pedimos que tu possas abençoar o coração de cada um, a fim de que nós nos tornemos verdadeiros adoradores. Muito obrigado pela vida do nosso querido mentor, o pastor Alain, de todos esses irmãos, Marcelo, toda a coordenação, cada aluno, muito obrigado. Abençoa-nos, é o que nós te pedimos, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.